Mas a gente vai começar aqui analisando o clássico, tá? Entre Ceará e Sport, mais uma vez, o Ceará recebendo o Sport no Castelão para manter um tabu de 20 anos, sem que o rubro-negro vença o Ceará em terras cearenses. E no jogo desta quarta-feira, aliás, desta quinta-feira, perdão, a gente pode afirmar, Fred, que a manutenção desse tabu no formato de empate é algo para ser bastante comemorado por parte do esporte, porque a gente precisa começar a análise desse jogo antes mesmo de a bola começar a rolar, quando o esporte estava esfacelado, né? Vem se esfacelando aí por motivos diversos, mas perdendo pilares do time, Rafael Thierry, Fabrício Domingues, Romarinho, Filipinho, Barleta, o próprio Pedro Lima também pode entrar aqui nessa conta, e isso faz com que a nossa perspectiva e a expectativa que se tinha em torno da performance do esporte precisasse ser modulada. E acho que, diante deste cenário, que é muito importante, né, e quando a gente dá uma rápida olhada na classificação e vê que o Sport fecha o G4, mesmo tendo o jogo a cumprir contra o CRB no Rei Pelé, acho que mostra um momento onde o Sport conseguiu, né, pular essa fogueira e somar, defender um ponto, como você gosta de destacar. Celso, de fato, eu acho que essa sua última frase, né, é a que melhor se aplica, né? O Sport acabou defendendo um ponto contra o Ceará. E esse defender um ponto, ele passa por algo que é fundamental estabelecer no pré-jogo de hoje, como você mesmo trouxe, que é o fato do Sport ter ido para o Castelão sem 9 jogadores do seu elenco montado para disputar as 15 primeiras rodadas da Série B. Tá? Quando você monta um elenco para a Série B e a janela fecha, você sabe que você vai disputar pelo menos 15 rodadas com esse elenco. Tá? Muitas vezes você acha que até projeta o primeiro turno, porque você vai contratando jogadores que eles cheguem, que vão se adaptando, treinando. É mais ou menos o elenco do primeiro turno. O Sport perdeu 9 jogadores para essa partida. 9. 2 de forma definitiva. Pedro Lima, negociado, numa ótima negociação para o Sport. E Alan Ruiz, ainda não está muito claro o destino, o que aconteceu, mas já é basicamente confirmada a notícia de saída dele do clube, o que é muito ruim para esse momento. Sobram 7 jogadores, 2 deles suspensos para essa partida, Fabrício e Zé Roberto. Os outros 5 são lesionados. E o Sport publicou um balanço necessário sobre esses 5 jogadores. E aí veio uma enorme preocupação onde não havia preocupação. Rafael Thierry tem uma lesão grave, quer dizer, a descrição da lesão não sei se é grave, mas o período de recuperação é de 8 semanas, ou seja, 2 longos meses sem Rafael Thierry. Longo porque a Série B entrou numa aceleração, no famoso quarto e domingo, tá? Que é o simbólico quarto e domingo. Dentro da lista do Sport, você ainda tem Filipinho, com retorno incerto, mais longo, alguns jogadores com problemas musculares mais longos, e um único jogador em transição, que é Barleta, que a gente pode esperar ter Barleta na segunda-feira contra o Novo Horizontino. Com esse quadro na mesa, antes da partida, eu tuitei o seguinte, que a partir de agora, o Sport vai meio que se arrastar até a 14ª, 15ª rodada, com lacunas graves no elenco, o elenco esburacado, e nessa arrastada que o Sport vai dar,
com a campanha comprometida nesse momento da Série B, um momento importantíssimo na Série B, o time está comprometido, tem que minimizar danos. É preciso minimizar os danos. E aí eu venho para a sua última frase. Como é que se minimiza danos? Defendendo um ponto. Impedindo um rival diretíssimo de somar 2 pontos a mais. Manteve 3 pontos de distância, Fred. Exatamente. Jogando na casa do adversário. E que fique claro, era o que tinha para hoje. Era o que tinha para hoje. Do outro lado, o Ceará vivia uma atmosfera ruim. Tá? O Castelão não era o Castelão que a gente está acostumado a ver. Existem problemas políticos que interferem no ambiente, no entorno, na energia do entorno do time. Tá? Por mais que Mancini e o departamento de futebol coloquem escudos e tentem formar uma bolha, a gente sabe que essa bolha vai ter sempre furos e a própria energia hoje do Castelão era uma energia longe daquela que a gente se acostumou a ver em jogos importantes, em jogos decisivos para o Ceará, inclusive nos 2 jogos anteriores que o Ceará venceu em casa. Tá? O Ceará vem de 2 vitórias em casa e 2 derrotas fora. Então a gente poderia até considerar que se o Sport tivesse o elenco completo, esse cenário do Ceará transformaria esse num jogo de oportunidade. Mas eu acho que é uma visão meio... uma camada muito e se. Porque na prática, de um lado, um ambiente conturbado, longe do ideal, para se disputar uma partida tão importante, mas do lado do Sport, lacunas no time titular. Porque a gente sempre dizia, o Sport entrava com desfalques e dizia, o banco não tem ninguém, o banco não tem ninguém. Pela primeira vez, não tinha 11. Hoje não tinha 11 jogadores que você armasse um time e dizia, não, tem jogo. Hoje não tinha jogo. Uhum. E aí era preciso reduzir os danos. E entra em cena um personagem que o Sport, obviamente, precisa muito que esse personagem mostre variações, outras faces, entendimento. E vou repetir aqui o termo usado por Inácio que eu trouxe no programa passado. Tesão pelos 3 pontos. Tesão pelo resultado. Tá? E o que a gente viu hoje de Sosso foi isso. Primeiro, escalou o melhor esporte possível para essa noite. Sim. O melhor esporte possível, que era Chico entrando ali pela esquerda, formando 3 zagueiros, ora lateral esquerdo, ora 3 zagueiros, Riquelme mais adiantado, era o que tinha. Aquela era a melhor formação. No segundo tempo, quando ele precisa fazer as primeiras mudanças, ele vai para a característica dele e faz uma mudança mais ofensiva. Né? Ele tira Riquelme e coloca Pablo Diego e, fundamentalmente, tira Fábio Matheus e coloca Pedro Vilhena, que jogou muito mal de novo. Foi bem naquele jogo. As 3 substituições do Sport, os 3 que saíram eram os piores jogadores do Sport em campo. Isso, é. E ele jogou muito mal. Era quem entra, mas enfim, siga-se. Mas o banco hoje, a gente critica muito, mas o banco hoje, apesar de muito frágil, não dinamitou. Não dominou. É isso que eu ia dizer, dá para seguir Fred. Eu sei que Fred vai por essa linha também. A minha lógica é justamente essa. Pablo Diego, por exemplo, foi muito melhor que Riquelme. Assim, o muito banco melhor. era até. Eu chamei o banco de Halloween do Play Center quando eu vi o nome, irmão. Mas o banco, o Cauê foi perfeito. O banco do Sport hoje tinha tudo para dinamitar, mas não dinamitou. Pelo menos para segurar um ponto. Para buscar mais do que isso. Para buscar mais do que isso, não. Valentes. Os caras não foram fraldinha entrando em campo. Total, perfeito. Melhoraram, algumas coisas melhoraram, inclusive. Mas aí eu queria trazer um ponto, que é o seguinte, esse de Sosso. Para mim, de todos que entraram do banco, quem entrou pior foi Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, para mim, entrou numa rotação abaixo. Que não deu nem para avaliar. Esse aí a gente nem conta. E aí Sosso fez outro ajuste necessário, outra intervenção necessária. Como o Sport estava sentindo um pouquinho ali aquela mudança, ele vem com Pedro Martins no lugar de Titi Ortiz
E a entrada de Pedro Martins reequaciona o time em campo. Tá? Reequaciona o time em campo e dá mais proteção para o Sport na reta final da partida. Reequaciona, Fred, taticamente, como entra muito bem. Entrou muito bem. E substituiu um Titi Ortiz, que para mim foi o pior Titi Ortiz que eu vi no Sport, eu acho. Mas aí, só para eu fechar, se a gente ia aprofundar, era justamente esse elogio a Sosso, tá? Pelo entendimento do jogo na escalação. Na primeira leva de substituição, ele foi muito mas é o que tinha no banco. Tá? Viu que a sua substituição deixou o time realmente mais exposto, sem ter um retorno técnico, ganho ofensivo, e aí, com a entrada de Pedro Martins, ele ajustou de novo. Então, para mim, Sosso hoje foi muito, muito inteligente, muito consciente do que estava em jogo, do que está sendo disputado, do momento da Série B, e dá um certo alívio, tá? E dá um certo alívio. Nós aqui somos do lado defensor de Sosso, né? Independente do resultado, eu fiquei aliviado já com os 3 zagueiros. Eu disse, meu irmão, dá para jogar, dá para olhar o time, você não precisa impor um jeito de jogar, independentemente do... Tipo, o elenco está esfarelado e o cara, não, eu vou dar um jeito de jogar do jeito que eu sempre jogo, com um elenco que não existe. Não tinha elenco. É o que eu falo, a prioridade não é o modelo de jogo. A prioridade é o esporte. Perfeito. E Sosso já demonstrou claramente, não demonstrou sempre, mas demonstrou... Não demonstrou sempre, mas demonstrou nos últimos 2 jogos. Exatamente. Contra o Curitiba demonstrou... Nos últimos 3, na verdade. Contra o Curitiba demonstrou, ele já teve outras demonstrações. Tá? Às vezes ele vai do jeito dele. Para essa sequência, oscilou, mas eu digo, nos últimos 3 ele teve uma linearidade. Total. E o Sport não levou gol nesses 3 jogos, inclusive. Não tomou gol, e é assim que volta. Então, Celso, minha conclusão é essa. Sim. Minimizar danos, minimizou o dano. Tá? Aproveitou ali um contexto de estádio que diminuiu um pouco a pressão, foi inteligente, não foi bem, não foi brilhante. Teve um ou outro recorte, o começo do jogo foi muito bem, depois foi perdendo força, mas aí Cássio e Cauê vão trazer também as análises do jogo e mais para frente eu retomo que a gente vai encaixando. Perfeito. Foi ótimo, Fred. Foi ótimo. Cássio, vamos também estar com a sua leitura da partida, mas eu acho que é muito do que já se passou, né, por aqui, de que foi... A gente precisa entender que é um esporte que parte desse esfacelamento, né, com tantos desfalques de peças tão essenciais, e que eu acho que as peças essenciais que se mantiveram em campo, como o Lucas Lima, que está ilustrando aqui a foto da matéria do NE45, e Kaique França, foram essenciais para que o Sport tivesse a postura combativa que teve, maestro. Eu acho que olhar essa perspectiva também de que quem ficou, né, das peças essenciais conseguiu se sair bem assim, acho que é importante, né? O Ceará teve alguns desfalques, mas eu acho que a balança, assim, algum torcedor do Ceará ouvindo o programa que vai chegar, a gente vai ter uma análise mais focada no Ceará também. O Ceará teve seus desfalques, mas é preciso ser justo. Assim, a balança não tá, a balança não tá igual. A balança do Sport hoje era assim. O Sport foi quase com um jogo descarte. Assim, o empate seria ótimo, tanto é que mantém no G4, mas a escalação do time dava poucos indícios, tanto que o Sport mudou o esquema por falta de peças, do meio para frente, assim. Ainda que é até curioso que mudou por falta de peças, mesmo perdendo o zagueiro, né? Perdeu o Thierry, mas botou reserva e fez até aquilo que a gente tinha falado. Eu até deu um certo orgulho, viu? Botou o Chico na esquerda e botou o Riquelme na ponta, foi algo que a gente tinha debatido, justamente por essa falta de peças, algo que poderia ser feito, né? Só não dá para usar Riquelme lá atrás, mas pode colocar Chico e Riquelme por falta de peças lá na frente, jogar ele um pouco mais ali. E nisso, Sousa tentou construir o Sport dessa forma, com muitos desfalques, mas tinham poucas peças as titulares. Lucas Lima manteve a intensidade do seu jogo. Precisa realmente, assim, teve uma bola hoje no segundo tempo, que ele teve uma chance de finalizar, mas realmente ele procura muito passe. É da característica dele. Mas tinha uma bola assim, mesmo que fosse chute fraco e tal,
Mas, enfim, foi outra partida de boa movimentação, intensidade do jogo inteiro, continua assim, mais uma boa partida. Chamou e num jogo como esse, tão desfalcado, onde, considerando que você vai pegar um adversário que a gente aponta que é um dos 5, são 6, né? Ou seja, todo time tem 5 grandes adversários nessa Série B. No caso do Sport, Ceará, Coritiba, América Mineiro, Goiás e Santos. E o Santos. Se você está tão desfalcado quanto o Sport estava, você, num jogo contra esse, até se fosse como mandante, imagine fora, você será pressionado em alguma parte do jogo. Talvez não o jogo inteiro, se você conseguir mostrar o seu encaixe, se você conseguir fazer uma boa partida. Mas em algum momento, se o adversário tiver mais peças à disposição, daquelas com cara de titular, ele irá pressionar, e foi o que aconteceu. O Sport se comportou muito bem no primeiro tempo, inclusive nos 10 primeiros minutos jogou, não foi bem não, se comportou muito bem, os 10 primeiros minutos foram ótimos, mas aí o jogo, o Ceará equilibrou um pouco e termina melhor o primeiro tempo, mas começa muito melhor o segundo, e ali eu já fiquei pensando, óbvio, tá, ali o Sport já estava no limite porque não tinha feito nenhuma substituição, e na hora que entrar essas substituições ia piorar. Não aconteceu. Para a sorte do Sport, não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque dos poucos titulares que estavam em campo, Celso citou 2, Lucas Lima e Kaique, mas ele tinha Castan. Castan, se Alisson Cassiano erra quase todas as bolas na saída de bola, Castan fez uma boa partida. Foi, na minha opinião, um jogador muito seguro. E Kaique França, logo no começo do segundo tempo, com 2 minutos do segundo tempo, 2 defesas excepcionais. A primeira, porque uma hora vai, Riquelme foi desarmado facilmente ali na esquerda. Aqui é que eu tô falando, é difícil. Se o cara não tá tão bem assim... Fez merda. Exatamente. Riquelme fez merda. Mas assim, é meio que esperado. Já que assim, não é um titular, não é um jogador que está tão bem assim, que um vacilo desse ele vai ter. O problema é que você precisa estar preparado para conter um vacilo desse, porque o ideal, o que todo mundo torce é para que Riquelme ou outro jogador com essa qualidade técnica não faça uma bobagem dessa. Mas o normal é fazer. Difícil seria se não fizesse. E fez, e no lance muito rápido, a bola já vai aquele lance de PlayStation, o cara vai na linha de fundo, toca voltando para trás para o cara chutar. O gol mais clássico que existe, pelo menos no FIFA. Não dos últimos, que ficou mais difícil, mas do FIFA 2010, 2012, só saia gol assim. E Kaique França faz uma defesa muito boa, um chute de Saulo Mineiro. A jogada segue, depois vai ter outro lance. Aí tem a cabeçada, depois da cobrança lá. Outra vez de Saulo Mineiro e outra boa defesa de Kaique França. Naquele momento do jogo era crucial para o Sport, porque ia desmantelar de um jeito que, primeiro, ia forçar substituições que talvez não estivessem na linha que Sousa queria, porque iam ser substituições de reação. O time estava perdendo 1-0, ia ser uma outra linha de substituição. Na hora que Kaique França conseguiu, com essa atuação, com essas boas defesas, apaziguar aquela oscilação que ele deu naquele jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Avaí, e já tem feito uma grande defesa contra o Mirassol e faz essa agora, ou seja, volta a injetar confiança no goleiro. Pô, o Sport achou um goleiro. Aí, de repente, será que achou mesmo? Já estava assim, já tem passado demais. Será que achou mesmo? Aí, de repente, não. Achou. Perfeito, perfeito. Perdeu aqueles lances, mas assim... O que é do jogo para uma temporada. Isso. Ninguém é perfeito, né? Ajudou com 2 pontos contra o Mirassol e ajudou a manter o Sport no jogo hoje, Fred, contra o Ceará. E manter no jogo mesmo, porque as substituições de Sousa, que logo depois aconteceram, elas foram substituições dentro de um 0-0, é completamente diferente. É de manter aquilo ali, é de não precisar se arriscar tanto. Vini Farias, por exemplo, poderia ter entrado muito antes do que entrou. De repente, o Sport poderia ser forçado a utilizar um jogador que não é para utilizar muito antes, porque precisaria tentar botar atacante para reagir. Mas não, ele vai entrando na reta final, com o Coutinho ali muito cansado, já não tinha Zé Roberto, estava suspenso. O Sport não tinha ninguém, assim, era impressionante. Assim, impressionante. Inclusive, esse banco de reserva hoje mostrou como o Fabinho perdeu espaço. De não ter entrado nesse jogo, mesmo com todo mundo entrando. Mas eu acho que ele era físico também. Cássio. Também. Pela máxima intensidade, eu acho que isso que justamente porque ele perdeu espaço, que ele não vem. E o quanto o treinador aprende também, né? Todas as entradas dele são sem intensidade, então não dava para constar com um jogador que ia baixar muito o nível dessa forma. E com o Sport se manter no jogo, embora o Ceará tenha sido superior ao Sport no segundo tempo, passa esse momento e depois disso não foram grandes sustos.
Não foram. Não, a única lance que teve seria o de Pulga, mas estava impedido. Mas ainda assim, e outra grande defesa de Kaique França. E Kaique França defende aquele lance. Ou seja, a maior defesa dele foi essa. O chute. Não, eu acho não. Eu acho. Não. O chute na pequena área, de primeira ali. Porra, mas é mais em cima dele. Eu não acho. Essa bola é no canto e ela quica ainda. Talvez seja. É um bom debate, mas talvez seja. Mas eu não acho, não. Assim, enfim. É um bom debate. Mas eu acho. São 3 grandes defesas, né? Considerando até essa, porque foi um chute à Vera e uma defesa à Vera, para mim. A mais difícil foi. E nem seria detalhe. Eu acho essa terceiro lugar, que para mim a segunda é a cabeçada. Eu acho o contrário, é isso que eu falo. Essa era muito difícil, Cássio. Essa era o cara vinha pelo meio. Muito difícil, muito. Mas o chute saiu mascado, enfim. O chute não foi ideal, não. A incompetência de Pulga ali ajudou a defesa. É isso que eu falo. O chute foi mascado, não foi um chute. E no fim da partida. Com o Ceará, embora o Castelão tivesse uma atmosfera diferente, o público só não é inferior, estava até procurando, até agora não vi o público no jogo, mas parecia ser um público muito menor do que o Ceará costuma. Parecia não, foi um público muito menor do que o Ceará costuma levar, mas acabou sendo, ainda assim, com essa atmosfera, o Ceará sofrendo uma pressão para tentar o tudo ou nada na reta final, até porque vinha de 2 derrotas, inclusive com esse empate, por exemplo, com esse empate o Sport se manteve no G4, mas com esse empate o Ceará perdeu a colocação na rodada, o Ceará estava nono, caiu para o 10º lugar. E no fim, o jogo ainda se abriu para algumas oportunidades do Sport. Mas aí realmente a qualidade técnica do ataque era difícil avançar. Algumas jogadas já tinham um certo cansaço, talvez até uma falta de confiança nos companheiros para saber em quem tocar a bola, porque o Sport teve espaço na reta, o Ceará mais, mas o Ceará deixou esse espaço. O Ceará não atacou de forma organizada, não. Mas enfim, a qualidade técnica do Sport estava muito limitada e não tinha como fazer. Mas ainda teve um chute E foi o momento que eu perdi a paciência com o Gustavo Coutinho. Não, mas Gustavo Coutinho ficou puto. Foi dar um esporro no menino. Eu fiquei puto com o Gustavo Coutinho. Ele não estava nem livre. Não estava nem livre. Não estava nem livre. O menino chega, um garoto, bate a bola do que deu. Naquela ali, eu aplaudi, meu irmão, naquilo ali, a leitura. Aí disse, meu irmão, é isso aí, porra, chute do caralho, exatamente. Aí o centroavante tira a confiança do menino, dando esporro. Eu achei muito errado. Fiquei puto com o Gustavo Coutinho ali. Ele mandou mal. Eu tive a mesma sensação na hora. Eu disse, em vez de, meu irmão, chute bom é isso aí, tal, ganhou o escanteio, bora pra cima, não sei o quê. Eu disse, meu irmão, era aqui a bola. Claro que não era ali. Talvez fosse se o chute tivesse saído errado, mas na hora que o chute foi certo, aí você fala de outra forma. O chute foi certo. O cara não pode reclamar de um chute. Foi melhor do que tudo que Coutinho fez no campo. Concordo. E é isso. Na reta final, não teve mais nenhum lance que tenha sido perigo. O jogo terminou na reta final equilibrado, um jogo até os 50 do segundo tempo. Curioso aqui, dos 49 aos 50, os 2 times tiveram um ataque. Aliás, os 2 times tiveram um escanteio no último minuto do jogo. E nenhum aproveitou. E só para encerrar minha palavra aqui, essa primeira palavra, meu irmão, que coisa irritante. Primeiro do jogo, né? O primeiro do jogo. Meu Deus do céu, assim, por quê? Terceira ou quarta partida seguida faz isso. Bicho, e até levar o gol. De novo, que levou contra o Ituano. Bicho. Contra o Goiás. Não, contra o Ituano também. Contra o Ituano, porra. O Ituano, ele começa no escanteio. Começa no escanteio, Fred. Mas é porque não foi o primeiro do jogo, né? Mas começa. Não. Mas começa. Como assim não foi o primeiro do jogo? Contra o Ituano não foi. Foi o Goiás, foi o primeiro do jogo. Tá falando primeiro o escanteio do jogo, tá dizendo. Tá. Porque, veja só, nas últimas partidas foi o assim, é óbvio que tem que treinar, nem todo escanteio precisa ser bola na área. Mas o primeiro pode ser, pô. Puxa uma carta, tipo, que escanteio eu vou ter que bater agora, você é obrigado. Aí tá puxando toda vez essa merda aí. É óbvio que você pode cobrar escanteio de diversas formas, pô. Fechado, mais aberto, na pequena área, para dar a casquinha, pro bololô, para gerar uma confusão, 2 toques, até recuando, é óbvio que você pode bater. Mas jogador que bate na hora que você não acerta nunca, na hora que você não acerta nunca. E Ortiz em campo. E o primeiro escanteio, que é o ponto que o Fred trouxe. O primeiro escanteio, o jogo tá começando. Joga na área, pô. Pelo amor de Deus, o primeiro, pô. Depois de bater 3 na área e dar errado, faz uma jogada de saída. Exatamente, o primeiro joga na área, a confusão, meu irmão. O primeiro tu faz assim, tu tira uma carga de adrenalina adversário, fica tranquilo aí que eu vou fazer uma merda aqui pra tu. Aí joga pra trás. Bom, Cauê, vamos também com a sua análise inicial, a sua primeira leitura desse 0-0 no Castelão. É muito, Celso, reforçando já o que os meninos disseram aí. Primeiro, a leitura de Sousso, sobretudo de não querer
brigar com a realidade. E não adianta brigar com a realidade. Até porque brigar no cenário atual que o esporte está, de esfacelamento, e esse esfacelamento tem culpa do destino, que colocou muitas lesões, e tem culpa também de quem traz reforços e... Não foi o destino que trouxe Vini Farias, né? Pois é, exatamente. E o destino, Fred, às vezes bate na porta para dar alguns avisos. A lesão de Thierry lá atrás, no primeiro quadrimestre, já tinha dado esse aviso. Tanto que o Sport sondou David Braz. Então, lá atrás, já tinha batido na porta. Como se bateu na porta na questão de Zé Roberto, de 2 lesões, e o Sport ficou sem um centroavante reserva. Então, o destino se mostrou. O destino estava ali. O destino não pode se abraçar no destino, por exemplo, com Pablo Diego, que hoje teve seus méritos, mas não vem rendendo, porque Pablo Diego não veio somente para ajudar na marcação, não veio somente para ser importante taticamente, como foi hoje, mas veio para tentar resolver na frente. E ele não vem fazendo isso. Então, que eu já falei aqui, se você liberou Arthur Caíque, e eu não questiono jamais a liberação de Arthur Caíque pelo salário e pelo que não tinha mostrado, mas a reposição de Vini Faria, que lógico que era muito provável que não fosse dar certo, e se abraçou em manter Pablo Diego e não ter trazido uma reposição ali para o ataque, também você não pode reclamar do destino de ter hoje que olhar para o banco e só ter Vini Faria e Pablo Diego para entrar. Até porque se você tivesse, e aí eu tiraria toda a culpa da diretoria nesse ponto, meninos da base que tivessem sendo aproveitados, como o Ceará hoje botou um centroavante da base para jogar, mas pelo jeito o Sport não tem. Tomou amarelo com 10 segundos. Isso. Mas pelo jeito o Sport não tem. Porque senão já teria... Não, atacante não tem não. Centroavante tem não. Pronto. Então já deveria... Porque deveria estar no banco. Um centroavante, um atacante de lado da base, o que é um problema a se questionar também na base. Não ter alguém para fornecer. Neste momento. Porque de alguma forma era para ter minimamente alguém para... esse menino pode entrar. Talvez ele não esteja preparado 100%. Mas talvez seja melhor que Vini Faria, porque não tem qualquer condição. Então, essa é uma questão que esses pontos que eu coloquei aí não é só reclamar do destino, de que as lesões estão impossibilitando o esporte de estar performando melhor. Voltando ao jogo, teve muito mérito, não só de Souza, mas também dos próprios jogadores que não fizeram um jogo brilhante ofensivamente, de colocar oportunidades melhores de sair dessa partida com a vitória, que era possível, se mostrou possível em alguns momentos, de você olhar e diante de uma dupla de zaga muito pesada ali do Ceará, com Matheus Felipe e Ramon Menezes, e eu acho que até por isso o Souza insistiu aquele no primeiro tempo com muitas bolas lançadas em profundidade para tentar pegar o Gustavo Coutinho numa melhor situação, tanto que foi a melhor oportunidade ali com o Tito Ortiz, numa bola enfiada, mas o Sport não teve a competência, a qualidade, o refino para encontrar aquele passe mais longo, e Gustavo Coutinho também, mais uma vez, também mais atrapalhou do que contribuiu. E aí o time pelo menos ajudou. O time não se sabotou, o banco entrou, não atrapalhou. Então o Sport conseguiu ser um time equilibrado e que, ao contrário de muitas vezes que a gente viu um Sport com o time inteiro, e a gente lembra até a final da Copa do Nordeste do ano passado, o Sport sofreu bem menos. Incompetência do Ceará. Só teve aquele iníciozinho do segundo tempo que foi o momento desligado, né? Desligamento, que pareceu muito desligamento e que aconteceu muito em função de um erro que não existe em Riquelme. De um toquinho, de uma tentativa de um toquinho, de um desarme, que ali não existe. Então você pega a defesa e aí você cria uma sucessão de lances, porque foi um em cima do outro, por conta de uma responsabilidade. Porque você, no time que está daquela forma, tão complicado de jogar pelos remendos que tem,
você não pode ter um erro que pode ser tão capital como aquele ali. E aí você volta para o mérito das execuções, por mais que não tenham sido perfeitas, em vários jogadores, que talvez se você for fazer aquela régua de nota, no geral, tenha sido aquela de 5, a grande maioria, de 5 para baixo, sobretudo do meio para frente, mas também foram muito prejudicados. Tite Ortiz foi prejudicado muito, porque quando pegava a bola ali na frente não tinha ninguém, muitas vezes. O próprio Fábio Matheus foi uma partida muito abaixo, teve uma boa oportunidade, mas fez uma partida muito abaixo, com erros, às vezes até grosseiros de passe, mas muitas vezes quando ele tinha a oportunidade de chegar mais à frente, ele estava à frente praticamente de todo mundo. Não tinha quem passasse para ele tocar mais a bola. Pô. Aparentemente tá errando tudo, velho. Errou muito, errando passe, errando bote. Errou muito, mas o próprio contexto do time do Sport hoje, com poucos jogadores passando ao ataque muitas vezes, dificultou talvez que ele jogasse melhor. Mas isso não tira a péssima partida que ele fez. Mas é uma chance perdida de novo, assim, e me incomoda. Precisava dele. O Sport precisava muito dele. Uma grande partida de Fábio hoje poderia ser um algo mais aí para ter um resultado. Isso, de enfiar uma bola. Porque Fábio costuma fazer, quando ele joga bem, ele costuma ter 1, 2 bons passes, 1, 2 chegadas na área, uma finalização boa. Hoje a gente não teve nada disso de Fábio, né? Não teve. E erros grosseiros de toque de bola, de passes, erros grosseiros de passe. E assim, chegou a ligar uma bola perigosíssima pro Ceará no primeiro tempo. Foi. Uma bola no meio campo que ele tentou cruzar. Desenhada, pô. A postura dele, né? O corporal dele, todo indicando aquele passe. Pulga se antecipou com muita tranquilidade, né? Não, tá. Sabe uma coisa que eu não gostei de Fábio Matheus? Tem uns detalhes que o cara guarda assim, disse, vou pro jogo. Não sei se vocês perceberam. Mas é um detalhe, muito detalhe, tá? Círculozinho dos jogadores antes de começar. Não vi não. Círculozinho antes de começar. Tá ali, todos os caras se abaixam, falam uma coisa. Ele tá com a cabeça pra cá, ó, assim, ó. O círculo dele tá aqui, ó. Não é nada. Mas não me incomodou a imagem. Me incomodou a imagem. O tá tão desconectado do jogo, né? Exatamente, me incomodou a imagem. Ele até repete o que os caras estão falando lá, ele dá o gritinho, mas dá aqui, ó. Eu me incomodou. Se tivesse jogado bem, eu tinha esquecido. Mas como jogou mal, o cara guarda. E foi eu vou fazer daqui a pouco um giro de superchat. Fala, Cauê. E foi um símbolo, Fred, como tu colocasse, porque foi justo, retrata muito como ele foi hoje, Fábio Matheus. Sim. E aí, essas peças que talvez fossem os pilares hoje, que poderiam ter, de alguma forma, atenuado os problemas ofensivos, não conseguiram. Não ajudaram esse desenvolvimento. Mas fica pelo menos esse sinal de que Souza conseguiu armar um time muito bem com 3 atrás, que sofreu pouco, que chega a terceiro jogo consecutivo, sem tomar gols, e tem um grande desafio de tentar resgatar algumas peças que não sei se são resgatáveis, mas para esse momento ele vai ter que dar um jeito, que é Pablo Diego. Pablo Diego vai ter que jogar. Porque Pablo Diego, por mais que não tenha rendido nada no Sport, mas em alguns momentos da carreira fez alguma coisa. Lógico, na frente de Vini Farias, pelo menos, entrou dessa vez. Não fez nada, pô, exatamente. Pô. Passou essa fase de Vini Farias entrar antes. Até porque Vini Farias é outra coisa. Assim, não tem cabimento. Veja, Vini Farias não tem cabimento. Posso dizer uma coisa pra tu? Eu preferia que ele tivesse botado Fabinho no lugar de... Pronto. É melhor Fabinho lá na frente do que Vini Farias. Pronto, porque não tem condição. Vini Farias não dá Vini Farias, pô. Não tem a menor condição. Entrou no jogo, meteu a mão na bola. Entrou no jogo. Bola na bola. Então, pelo menos, Pablo Diego, o mínimo que Pablo Diego já conseguiu, assim, o que Pablo Diego já conseguiu fazer, por exemplo, numa Ponte Preta, no Vila Nova, no próprio Fluminense, onde começou, tem coisas ali, ele não vai ser brilhante. Mas, por exemplo, teve uma bola que ele pegou ali na ponta esquerda, que faltou talvez a confiança que ele tinha do passado para ele ajeitar e bater. Foi, ele ajeitou e tocou, né? Ele ajeitou e tocou para trás. Ele ameaçou. Chegou do jeito dele aquela bola. Ganhou, chegou a ganhar do marcador.
Ganhar de Raí e pestanejou porque talvez o momento não seja de confiança. E esse momento de confiança... E a torcida precisa ajudar nisso quando jogar em casa. Tá? Conseguiu ainda botar a bola para dentro da área, né? Isso, porque vai precisar dele. No atual cenário, e que esse cenário não vai ser... Opa, vou apertar o interruptor enquanto o Novo Horizontino vai ter todo mundo. Não vai. Se não voltar todo mundo não, se não voltar pelo menos Barleta, eu ia com ele de frente contra o Novo Horizontino. Eu não ia com o Riquelme, não. Porque, Fred, não vai apertar o interruptor, até porque a gente sabe, e a realidade do mercado é difícil, mas a gente sabe pelo histórico que daqui a um mês, menos de um mês, que a janela abrir, não vai ter gente, né? Não vai mudar a realidade. Esse um mês pode ser 2 meses. Aí, Cauê, aí compromete. Veja só. A gente tem 2 análises sobre essas lacunas do esporte. Tem o inevitável, lesões acontecem. Hoje mesmo o Ceará perdeu Barcelona com lesão muscular, né? Acontece. Lesão muscular acontece. Com todos os times. Não é só o Sport que tem desfalque. Aconteceram muitas ao mesmo tempo. O Sport perdeu 2 jogadores por negociação. Tudo ao mesmo tempo. Eu não posso pegar e culpar uma diretoria de futebol por ter uma avalanche de coisas negativas, lesões, suspensões ao mesmo tempo. Mas eu posso responsabilizar, como o Cauê trouxe aqui, o critério para trazer Vini Farias. Isso. Eu posso responsabilizar não ter tido a lição do que significa jogar sem Thierry. E jogar com Alisson Cassiano, que é a pior. Queria jogar com Alisson Cassiano. Porque Alisson Cassiano não é uma surpresa. Trava a saída de bola do time. Acaba a saída de bola do time, pô. Alisson Cassiano estava aí o ano passado. Muito mal. Estava aí o ano passado. E foi muito mal esse ano quando precisou sair com a bola. Foi exatamente. Alisson Cassiano com a bola. Eu tava brincando com. É só ver a reta final, Cauê. O Sport circulou a bola por quase 2 minutos. Quando chegou no pé dele, o Cassiano para fora. Foi. Alisson Cassiano tava brincando comigo meu. Alisson Cassiano, quando pega na bola, eu me sinto Regina Duarte. Aquele vídeo eu tenho medo. Eu não sei. É o previsível e imprevisível. Porque é previsível que você sabe que vai sair merda. É previsível que você não sabe o tamanho da merda que vai sair. O comprometimento que vai ser. Porque não tem, e ele já dava indícios. Se o ano passado não comprometeu tanto, mas já dava indícios no ano passado que não era um zagueiro de tanta confiança. E aí aquela história. Eu mesmo fui contra a negativa que se criou, a onda negativa sobre David Braz. Enfim, mas ok. Aí, não andou, beleza, acontece, não andou, tranquilo, acontece. Passou. Se Matheus Gonçalves for um jogador que dá para chegar e trazer e jogar daqui a 5 jogos, sem ter que pagar um rio de dinheiro a Matheus Gonçalves, eu trazia, pô. Porque, veja só, vai trazer alguém muito melhor que Matheus Gonçalves assim? Veja, precisa trazer. Precisa trazer, mas vai trazer de primeira. Trazer logo. Mas não então, sei se vai conseguir trazer logo. Então, meu amigo, vai gastar aí 5 meses de 100 mil. Pronto, gasta esses 5 meses de 100 mil. Porque é um cara que hoje ajudava. Ou não ajudava? Ajudava. Na velocidade hoje, ajudaria. Só hoje. Só hoje não. Ajudou muito Vitória no passado. Ajudou muito Vitória esse ano. Eu também não sou, não. Mas veja só. É o que eu estou dizendo. Infelizmente, hoje. Não tem atacante de velocidade. O que eu acho que o Fred quer dizer é isso. O Sport não tem atacante de velocidade. Exatamente, pô. De desafogo. Não, aí eu concordo. Veja, eu concordo. Só não concordo que ele é o nome. Mas concordo. Mas é porque tem um detalhe, Celso. Já está desempregado. É isso que eu estou dizendo. Veja só. Ele pode treinar amanhã na ilha. É que ele é o chegar. Abriu a janela, esse cara já pode estrear. Pode jogar, ele pode treinar amanhã na ilha. Então, assim. Não, Fred, fica tranquilo, porque os caras vão trazer, o jogador vai estar pronto. Eu toda vez esqueço qual é o jogo. Eu acho que é um jogo na ilha, contra o América Mineiro, se não me engano. Tá? Posso estar. Eu acho que é a 14ª. É um jogo que, se for. A data não está destrinchada ainda, mas o Sport já pode jogar depois da janela contra o América Mineiro. Então, assim. Beleza, não precisa trazer Matheus Gonçalves, não. Se tivesse outras opções, não traria, não. Agora, traga, pronto. Eu acho que é isso. Esse porque é o trouxeram Vini Farias. Exato, pronto. Aí é um ponto pacífico. Porque essa
situação que o Sport está agora, ela fica também no colo da direção, né? Esse desenho, principalmente dessa situação precária que o Sport vai ter agora no seu sistema defensivo, que vai jogar sem seus 2 melhores zagueiros aí, já na próxima rodada. Thierry nessa situação, né? Infelizmente... Castelo levou esse amarelo mesmo, eu vejo o jogo no silencioso. Levou. Eu não vi a imagem, eu vi Eu tava esperando mais uma falta. Sabe que teve 3 narrações hoje, né? Aquela estatística, Fred. Band, TV Brasil e Premier. Mesmo assim, se eu soubesse, eu não sabia, não. 3 narrações. Eu não sabia, não. Mas também eu vi, Cássio, eu vi pela internet, então só poderia ser Premier. Eu vi no silencioso. Mas eu só vi o quadrinho da imagem dele, eu não vi a hora que ele leva amarelo. Foi na hora que ele disputa a bola ali com o Ayla. É na mesma que Aylon leva, é? É na mesma que Aylon leva. Foi o que eu imaginei. Ele vai pra frente da bola, a bola vai chegar. Disputa a bola e fica ali. Não, eu sei qual foi o lance, é porque só mostra o de Aylon. Não, mostra os dois. É mais então, daquelas estatísticas de cartão merda que você toma. E aí tá fora do jogo, né? Aí essa situação, eu já obriga a gente a falar isso que o Fred falou. Tem que buscar, velho. Tem que contratar e tem que ir pro mercado agora, pô. Agora. Eu já não sei se dá para jogar com 3 zagueiros contra o Novo Horizontino. É isso que eu tô falando. Vai botar o menino? Porque, vamos lá. A gente fala muito que muitos torcedores do esporte... Rapidinho. Thierry, ele virou um problema pro esporte porque ele é um jogador acima da média. Thierry é um cara que leva 1 ou 2 jogos para voltar a ter atuações assim regularmente acima da média, um cara que consegue entregar muito para o esporte quando está bem, né? E isso meio que vai deixando, não sei se parte da torcida, mas certamente a diretoria meio anestesiada, né? É como se ele fosse um remédio, sabe? Um remédio para um problema crônico que o esporte tem. Mas Thierry vem ali e, pum, chega e resolve a bronca, encaixou bem com o Castan. Chico segue sendo uma possibilidade. Eventualmente, Alisson Cassiano em algum recorte de jogo, beleza, tá bom ali. Mas o problema é que esse mesmo Thierry, que eleva o sarrafo do sistema defensivo do esporte, é o cara que inevitavelmente vai deixar o esporte na mão por várias rodadas, pô. Não é a primeira lesão grave que ele tem, não é a primeira lesão que ele demora para retornar. E isso faz parte do pacote. Então, pô, às vezes o cara faz, pô, tu tá esquecendo o que Thierry faz. Não, pô, não tô esquecendo. Eu só não tô ignorando. Ninguém duvida da qualidade técnica, cara. De jeito nenhum. Ninguém duvida da qualidade técnica de quando ele está em campo. A questão é outra. A questão é outra. Mas o problema é que a gente precisa considerar a quantidade de tempo que Thierry fica no DM, pô. E não dá para você ignorar isso. Não dá. Então, assim... Não dá. Isso faz com que realmente precise se cobrar da direção, né? E que busque uma solução rápida. Soluções rápidas. Para não ter que chegar em Matheus Gonçalves. Mas precisa se buscar soluções rapidamente. Foi só uma brincadeira, Fred, porque eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. É que Matheus Gonçalves ele entrega uma certeza. Certo? É porque, Celso, eu acho o seguinte, nem um clube que gastou 7 milhões em Gustavo Coutinho. Não foi? Né? A gente tá falando desse clube que gastou 7 milhões em Gustavo Coutinho. Sim. Pronto. Que gastou 1 milhão e pouco no goleiro reserva. Ok. Então, assim, vai dar alguns tiros de 5 meses para deixar o elenco um pouquinho mais robusto. É necessário. Tá? É necessário. Então, é o que eu tô dizendo. A gente não vai trazer Matheus Gonçalves, não, porque a gente tá trazendo o Kaiser. Ok, beleza. Agora, não tô trazendo Matheus Gonçalves, não, que eu vou trazer Gabriel Santos e Vini Farias. Aí. Exato. Ó, vamos agora para um giro de superchats, tá?
para depois a gente já entrar nas análises individuais do Sport. Daqui a pouco o Minhoca está chegando também do Castelão, acompanhou a partida em loco. O Aston Luiz está falando que o Sport hoje foi 100% tático, abemos técnico. Acho que total. É bem é o nome do jogo. O nome do jogo é o treinador. Alguns jogos até ele já tinha mostrado. O jogo contra o Curitiba, para mim, aqueles 30 minutos finais de Curitiba, foi assim. Eu acho que hoje é até mais de tática. Mas concordo. No próximo superchat, a gente tem Pedro Henrique Costa, partidaça de Chico. Acho melhor colocar ele na direita do que Alisson Cassiano. Quem é que tá muito mal? Fábio Matheus. Fábio Matheus está muito mal e Pedro Martins entrou bem demais. Entrou. Mas foi um pequeno recorte, tá? Mas é isso mesmo. Obrigado pelo superchat, Pedro. Como a gente vai analisar. O Novo Horizontino fez bem a Chico, viu? Como o Novo Horizontino fez bem a Chico. Outra postura em campo. A bola não queima no pé. A bola não queima mais no pé. Agora, ô Cauê. Oi. Aquele assunto que a gente tava. Eu tinha falado, não, eu já iria com o Pablo Diego. Veja. Agora. Eu acho que vai ter que ir com o Chico no lugar de Castan mesmo, né? Não tem E o jogo é em casa? Alisson, Cassiano e Castan. E Chico. E Chico com o Riquelme na esquerda. Não tem o que fazer, né? E Felipe fazendo o terceiro zagueiro eventualmente ali. E Nação de reserva. Nação e Barata. E se Barleta não voltar, aí de fato vai com o Pablo Diego de titular. Ele pode entrar com o Mirena, né? Ou então esquema com dois atacantes, né? O Zé Roberto volta, Zé Roberto volta. Ele tem Fabrício Domingues também, que ele pode deixar Fábio Matheus e botar Fabrício Domingues como uma ponta direita. Isso. Coisas. Veja, ele tem algumas coisas. Melhora um pouquinho, né? Melhora, até para ele poder pensar. A preocupação é a zaga. Até para ele pensar em ter alguma coisa para o banco. É isso que eu estou dizendo, tem que deixar o Zé para banco. Pô. Você pensa, lógico, em entrar para ganhar logo, mas você tem que pensar também, aqui é um time equilibrado. Isso. Ele fez isso contra o Mirassol. Isso. Ele guardou 2 para o banco. Isso, até porque eu vou pegar o Novo Horizontino, então eu tenho que chegar. O que é que tem o Novo Horizontino aí, também para não ir tão cara a tapa, dar cara a tapa para o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino não é besta. E aí enxergar o que ele pode ter para o banco, né? Perfeito, Cauê. Perfeito. É isso mesmo. Tem que pensar o jogo inteiro. Só para pontuar aqui, galera, imagino que tenha mensagens aqui falando sobre jogadores, desempenhos individuais, e logo na sequência da leitura de superchats, a gente vai com todas as análises individuais, tá? Só para a gente poder manter. E lembrando, Celso, que Minhoca tá chegando do Castelão, tá? Isso, acabei de falar também. Minhoca tá chegando também para a gente complementar. Toda a questão do Ceará, né? Exatamente. A gente abriu aqui com o Sport, porque Minhoca tá na cobertura ainda pela rádio, pela CBN, e teve demora para sair do Castelão, mas deve estar chegando nos próximos minutos aqui para a gente seguir com a análise pelo lado do Ceará e depois também a análise dos destaques individuais. Mas na sequência a gente vai com o campeão do Sport. Então, vamos com as próximas mensagens, por favor? Matheus de Albuquerque, Chico muito bem. Ele e Castan inviabilizaram o Ceará. Jogaram muito bem os dois. Foram muito bem. O lado bom de Castan levar logo amarelo também é que já limpa e já vai para os 2 jogos fora com ele também, né? A vida também é assim. O fire do fire. Não, porque veja só, Celso, o jogo para ele não jogar, se fosse para escolher um dos próximos, era esse em casa mesmo. É o que talvez você sofra, teoricamente, sofra menos defensivamente. Né? Ainda que seja o melhor time. Acho que o Sport pega agora Novo Horizontino, Guarani e Botafogo, né? Isso. Eu acho que é essa a sequência do Sport. Novo Horizontino em casa e Guarani e Botafogo fora. São 2 times fracos fora. Mas o Botafogo melhorando, né? Isso, mas é bom ter uma defesa, né? Não, mas só para dizer assim, são 2. O Botafogo é fraco, mas venceu os últimos 3 jogos. Então, assim, já é um Botafogo diferente. Claro, sobretudo em casa. Esses times em casa. Tem jogo demais. Pelo amor de Deus. Tem que ter zagueiro. Veja, a rodada mostrou só um time venceu fora de casa, pô. Um time só, pô. Só o Operário no início da abertura lá da rodada e com um gol, assim. Pelo amor de Deus, Isso. Vamos para a próxima mensagem. Thiago Minhoca já está por aqui. André Rocha falou que Coutinho foi horrível pelo 5º jogo seguido. Fred que é supersticioso. O que falar dessa camisa amarela que o Sport não ganha?
Chico, muito bem. Lucas Lima não se escondeu. Chamou muito a responsabilidade do Lucas Lima. Foi essencial para o Sport ter um respiro, ter lampejos, incomodar o Ceará e manter o Ceará minimamente ali atento também às questões defensivas. Celso, eu te confesso que durante parte do jogo ali, quando o Ceará começa a perder aqueles 2 gols ali no segundo tempo, eu pensei o seguinte: estranho, Thiago Minhoca tá numa vertical ali, curiosa. Eu pensei o seguinte: quando o Ceará começa ali a jogar melhor, eu digo, veja só, eu nunca vi um time trazer uma camisa da temporada anterior de volta. Mandar pintar de branco, a turma não vai considerar também. Eu fiquei pensando, só tem uma alternativa para o Sport: antecipar o lançamento do terceiro padrão, seja lá qual for a cor desse padrão. Porque se perde a terceira seguida, eu não jogo mais. Tava morta essa camisa. Esse pontinho aí deu um oxigênio para ela. Agora, meu Deus, tava morta. Quando pegar o Guarani fora de casa, pode usar vermelho e preto. Não precisa jogar de amarelo, não. É melhor. Vamos respeitar um pouco as coisas que orbitam o futebol. Próxima mensagem. E por via das dúvidas, manda tocar logo a produção da terceira uniforme desse ano. A de Ariano, quem comprou, comprou. Já deve estar tocando. Adriano Gouveia está dizendo que discorda de mim e de Fred, dizendo que Vilhena foi bem. Desarmou, deu combate, deu também, eu tô com o Adriano. Não achei que, quando falou assim, eu não achei que o Vilhena entrou mal, não. Não achei também, não. Também não. Eu tô com o Adriano Gouveia nessa. Não foi decisivo na frente, mas ajudou. Ninguém foi, mas ele é assim. Mas ajudou demais o contexto, ajudou. E Tite foi um dos poucos lúcidos do primeiro tempo. Eu achei também. Eu discordei um pouquinho de Celso ali, enquanto partido horroroso. Mas muito mal. Não achei não. Horrível. Gostei não. Nessa, tá uma ciranda aqui, nessa eu já tô com o Celso. Já larguei a mão de um e já tô aqui. Eu achei meiota. Meiota. Eu não achei horroroso, assim. Errou todos os passes, Fred. Todos. Ele participou, ele apareceu, mas errou todos os passes. Errou muito desatento. Teve um lance que ele tocou para ninguém na frente de Sousa. Ele perde o gol, ele perde a bola do jogo pro Sport. Do jogo, é inaceitável, Fred. É inaceitável aquele gol. Aquele gol é, cara a cara com o goleiro. Ali é shootout, basicamente. Ali era por cima, pô. Ali era... qualquer um, biquinho, qualquer coisa. Na verdade, Cauê, talvez ele chutou por cima, a defesa de Richard foi aqui. Eu acho que ele por cima, na verdade. Imagino que ele se achou impedido, porque, pelo amor de Deus, que é uma decisão de finalização. Vamos na próxima mensagem. Michel Xavier, Fábio Matheus precisa acordar nos jogos. Oportunidades ele está tendo. Dito isso, pensando no futuro dele até fora do esporte. Digo isso, pensando no futuro dele até fora do esporte. Infelizmente, Celso, ele perdeu as chances agora. É claro que num time que está com tantos desfalques, ele vai voltar a jogar, e é para voltar mesmo. Mas, assim, debater, como algumas pessoas debatem, Fábio no lugar de Felipe, isso não é um debate hoje. Não é um debate. E os dois juntos não encaixam como a gente queria que encaixasse, né? Dá muita dificuldade, dá muita lentidão ao time. E perde muito. Vamos lá agora com Elivelton Rodrigues. É melhor Enzo Wagner do que Vini Farias. Sei não, vice. Conheço não para responder. Mas a turma diz que Enzo Wagner é banco na base, pô. Vamos na próxima. Jorge Gomes. Não dá para resolver as contusões de Thierry com Cassiano. É inaceitável. A gente já falou bastante disso, né? Não dá. Foi na hora que a gente tava debatendo que ele mandou a mensagem, eu vi quando pintou aqui. Obrigado, mas não dá para ir com o garoto. Ele mesmo. É ele mesmo. É o que tem. Veja, vai ter que sobreviver com ele. Se arrastando com ele e torcendo para que canhotos ele não escala de jeito nenhum, né, Cauê? Depois... Ele pode escalar. Ele já escalou. Eu acho que foi Nasson com Castan. Nasson com Castan. Mas aí atrapalha Castan, né? E Castan que foi para a direita. É melhor 3 mesmo e rezar com o Alisson. E a última mensagem aqui, antes de a gente ir para o campinho. Cadê? Deixa eu ver se ele tá por aqui ou se já foi.
Pronto, fechou. Fechamos aqui o último superchat que a gente tinha recebido. Olha, a turma lembrou, foi Castanho e Renzo, o pessoal aí no chat lembrou. Pronto, o Renzo é outro lesionado, né? Gravemente lesionado, perdeu a temporada. E Renzo que fez a direita. Eu acho, naquele jogo. Boa. Minhoca mandou mensagem aqui pra gente explicando que ele tá pelo celular porque o PC deu pau. E tá travando um pouco, mas daqui a pouco as coisas vão se organizando. Vamos pro campinho do esporte, porque aí depois a gente mergulha na análise do Ceará, tá? E a gente começa com Kaique França, né? Já vou puxar aqui muito bem para ele nesse conceito. Pode encurtar tudo aí. Muito bem e melhor em campo. Então pronto, muito bem e melhor em campo. Era a minha sugestão. Quando você falou de Souza, eu ia colocar Kaique para jogo. Mas já que você já trouxe, eu concordo, porque Kaique... A gente sempre fala isso, né, Fred? Tem os bons goleiros são aqueles que não... que ele dificilmente leva um gol bobo, né? Tem uns goleiros excelentes que fazem defesas difíceis e tem o goleiro que de vez em quando faz um milagre, pega a bola que não é para pegar. Eu diria que, independentemente da ordem que a gente colocar aqui, qual foi a defesa mais difícil, mas o conjunto das 3 defesas que a gente descreveu, né? As 2 do primeiro minuto ali do segundo tempo, com o Saulo Mineiro chutando em cima da pequena área e depois com a cabeçada difícil, e também na finalização de Pulga, é um conjunto que bolas aéreas, recus. Essas três defesas, certo? Essas 3 defesas, bote sempre 3 jogadas dessa numa partida qualquer. Você levar 0 desses 3 chutes é muito difícil. Isso. É muito difícil. Foram 3 teve muito possível de recuo para ele, viu? Eu destoquei. Quando eu falei recuos, foi por isso. Deram uns ossos para ele hoje. Muito, na perna direita dele. Eu achei um absurdo, inclusive. Teve um, eu não vou lembrar agora qual foi. Foi de Alisson Cassiano. Deve ter sido. Dentro da área, né? Que ele recua tiveram alguns, Celso. Como o Cauê falou, tiveram alguns que não era para ter ido. Fábio deu assim, algumas bolas, uma muito forte. Foi muito forte a bola. Teve uma do meio de campo. Rosales, foi essa do meio de campo. Foi a de Rosário do meio de campo. Muito forte a bola, pô. Muita força. O goleiro errar o domínio. Erra o domínio ali, é gol. Ele tava fora da área. Era gol contra. Então, pronto. Então, Kaique França. Se alguém quiser falar algo mais, obviamente, mas... Não, é isso. 3 jogos sem sofrer gol era preciso, tá? E lembrar de Chico. Acho que a partida de Chico hoje foi, assim, uma partida muito acima. Vamos para Chico. Vamos logo para Chico. Muito acima da média. E que Chico, inclusive, a história dele, quando ele sobe com o Adrielson, era de um potencial muito grande. E aí é tudo freado por conta da lesão grave que ele teve lá no joelho. E ele volta e, além da perda de tempo, volta mal, inseguro. Um cenário ruim. Um cenário ruim do clube também. Essa insegurança também passava para ele. Muitos erros de bola mesmo, não só de tempo defensivo, mas de construção que é necessário do jogador, do zagueiro hoje em dia. De erros de passe. O que Alisson Cassiano faz hoje? De errar muito passe. E Chico passou a ser esse jogador que errava muito passe. E que para mim, passou a ser um jogador descartável dentro do esporte. E a saída para o Novo Horizontino foi muito importante, porque ele voltou, lá ele teve a oportunidade de ser titular, de ter a confiança, porque era um treinador que conhecia ele, Eduardo Batista, e ele voltou um outro zagueiro. Ele voltou o zagueiro com a confiança semelhante a quando ele subiu na base, que ele sabia da capacidade que ele tinha. Então hoje a bola não queima mais no pé dele. Você vê a tranquilidade dele não só como um zagueiro, mas quando ele precisou jogar de lateral esquerdo no jogo passado, que a bola não queima, que ele não sente dificuldade, que ele recebe a bola e não precisa dar chutão, que ele tenta enxergar alguém para passar a bola. E isso é muito importante para a evolução dele. Também concordo corroboro com a análise de Cauê, assino embaixo tudo que ele falou, inclusive sugiro também um muito bem para Chico, porque foi muito bem e prata.
um cenário muito difícil, um cenário muito complicado, e ele foi essencial em momentos críticos ali do jogo, onde o Ceará tinha um desenho de ataque interessante, com cruzamentos ali no segundo pau, e ele foi bem em todos, acertou o tempo de todas as bolas ali, contra atacantes fortes, atacantes altos, e sai dessa partida com um acréscimo de confiança, imagino que dele sobre ele mesmo, mas da torcida. Acho que a torcida do Sport vai voltar a olhar para Chico como já olhou naquele início de carreira dele no profissional. Havia uma demanda, né, desde que ele voltou do Novo Horizontino, que ele tivesse mais chances. Entrou aí na hora da extrema necessidade. E vai pegar o Novo Horizontino de novo como titular agora. Vai ter que ser. Castan. Seja como zagueiro. Gostei de Castan. Acho que jogou bem. Também acho. Jogou bem, concordo. Pô, estamos concordando 100% até agora, tá? Se vocês fossem muito bem, eu ia falar que eu achei que ele foi bem. Eu fiquei incomodado com o cartão que ele tomou, Fred. Eu fiquei realmente incomodado. Eu entendi. Eu entendi. Foi naquele lance, eu imaginei que tivesse sido. O sistema defensivo estava recomposto. Talvez ele tenha pensado, tipo, a turma vai sair rápido e vai estar o buraco. Mas estava armado atrás. Não, porque o cara é zagueiro, né, pô? Veja só, o cara é um zagueiro. O instinto é aquele. E outra coisa, Celso, vê só, 2 amarelos, ele ia levar. Sabe? Veja só. Ele não aguenta 3 jogos sem um zagueiro, pô, assim. Exposto. Foi até melhor. Então, Luciano Castan vai com o jogou bem. Não que tenha sido proposital, só tô dizendo que eu acho que ele não estava com aquele cuidado extremo. Não posso levar de jeito nenhum, porque desfalcarei o time. Vamos lá, vamos seguir em frente. Luciano Castan. Depois eu proponho um debate aqui. Castan bem, no caso. Bem. Bem, isso. Alisson Cassiano, para mim, ele foi muito mal. Não, eu iria de mal. Jogou mal. 0x0, não perdeu? Então, muito mal se realmente tivesse definido um resultado adverso. Tal. O lateral, mas, apesar de tudo, segurou. Achei mal. Jogou mal, Alisson Cassiano. Ele foi muito mal na saída, né? Na defesa ele foi... Mas na defesa também, Fred. Mas na defesa ele deu um lancezinho de calcanhar de costas. Deu. Paulo Mineiro. Depois, é como se fosse assim. Corre, que eu te dou 5 segundos. Vai na frente e Alisson Cassiano. Eu não gosto dele, não. Veja só, é um problema grave. Eu acho que ele foi muito mal, mas não vou ficar aqui no preciosismo e me sinto contemplado aí. Tá 3x1. Conceito. Rosales, eu acho que ele foi bem. Tá... De razoável para bem. Perfeito. Vou esperar a maioria aí, mas é de razoável. Eu não estou com muita certeza ainda, não. Mas é de eu também, razoável para bem. Entre razoável e bem. Ele tinha pulga nas costas dele e pulga não se criou com tanta. Então, isso para mim é tanto de razoável para bem que, se você parar para pensar, ele está mais perto da atuação. Estou comparando, não, mas ele está mais perto da atuação de Castan do que da atuação de Cassiano. Está mais perto. Então, exatamente. Então, nesse desempate aí, ele pode ir para o jogo bem. Mas eu acho que ele foi bem. Mas beleza, vamos lá, de razoável aí para ele. Não, foi bem. Passou, então beleza. Perdeu a convocação, mas ganhou, jogou bem aqui. Vale mais. Fábio Matheus, esse para mim foi muito mal. Muito mal. Desatento, errando passe, técnica, assim, muito mal. Infelizmente, gosto também, mas muito mal. Eu iria do Laranjinha. Eu iria do Laranjinha. Eu iria do Laranjinha. Então pode abrir a enquete aí nos comentários. Que é o que quando dá 2x2, né? Pode abrir a enquete aí no YouTube. E a enquete, no caso, é entre as opções, tá? Mal ou muito mal. Né? Tem outra opção. Eu acho que teve ali alguns momentos dele de aparecer mais, pelo menos. Que eu cobro muito dele não estar onde a bola está. E eu acho que hoje ele conseguiu estar defensivamente, Fred. está onde a bola estava. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou dizendo.
Dessa vez a bola deixou de passar porque ele interrompia. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Porque muitas vezes eu falo que ele não está onde a bola está. E dessa vez ele estava onde a bola estava. Ele foi mal com a bola nos pés. Ele foi mal com a bola nos pés. Isso. Na construção ele foi mal. Deixa a enquete rolar, pô. Deixa a enquete, Deixa a enquete. Não Quando entrou dá no empate, é anúncio, enquete. Isso. A gente apresentou aqui nossos argumentos para a gente não ficar marcando passo. Deixa em Fred aberto. estava com horário político de PMDB aí. Na hora da enquete, continuou falando, fazendo a propaganda aí, né? É porque, na verdade, eu estava aceitando o vermelho, até que eu fiz assim, ó. Eu iria de laranja, Cauê pegou e. Ele foi muito mal, ele errou tudo que ele não podia errar, ele cedeu espaços para o Fortaleza ter alguns dos melhores Ceará. momentos. Pro Ceará ter Se fosse Fortaleza, era gol. Exatamente. Mas a lógica da construção era essa. Aquela bola que ele tenta inverter ali, rasteira, passando pelo meio ele foi mal, veja só, ele foi mal. Se fosse o Fortaleza ali, pelo amor de Deus, era 2 gols. Porque no jogo passado eu achei o primeiro tempo dele muito pior e aqui não teve tanto eco. Ó, Alan tá dizendo que a enquete não tá pegando. Então vamos deixar em stand-by por enquanto. Vai dar um tempo no desempate eu aceito ir pro vermelho. Tá todo mundo indo aqui, ó. A maioria é muito mal. Eu não vi ninguém aqui no chat. Mas a galera silenciosa, porque a galera que escreve é que tá com raiva. Tem a galera que é jeito não, a famosa maioria silenciosa. É que não tem como dar o like, né, Fred? É impressionante. Não tem como dar o like, né? Pronto. Alan tá dizendo que abriu a enquete. E Felipe, enquanto a galera vota aí, o que é que vocês acharam de Felipe? Achei Felipe razoável. Detalhe, eu votei na enquete, viu? Eu sempre abro aqui o YouTube e faço questão de ir lá. Cássio já começa com um votinho. É difícil competir assim, pô. Vou dar 2, vou dar no celular aqui, Cássio, pra tu se quebrar aí. Eu não votei, não. Vamos lá. A galera começou Felipe, pra mim, razoável. Apareceu razoável, mas hoje tudo ele erra o passe porque ele é o que tenta e passa. Mas, meu Deus do céu, assim. Tem hora que é displicente mesmo. É uma displicência. Perde uma bola na frente, rebote na área. Ele tem tanta confiança que vai acertar o que ele vai fazer. Tanta confiança que de vez em quando atrapalha mesmo. Eu acho que Felipe. Eu acho que Felipe foi razoável, com boa vontade. Mal no momento que o Sport estava melhorzinho e foi bem quando o Sport estava num momento mais difícil. Por isso, eu vou aí no razoável. Razoável para bem, mas razoável aí. Tite Ortiz, né? Bota Felipe aí logo de razoável, Alan, para a gente não esquecer. Obrigado, meu caro. E agora Tite Ortiz. Já falei para vocês, eu acho que ele foi muito mal. Eu acho que ele foi mal. Apesar dele ter participado, ter sido voluntarioso em alguns momentos, eu acho que ele errou tudo o que ele se apresentou para fazer. Mas deixo vocês também argumentarem. Para mim, ele jogou mal. Também. Então, não é mal. Tão mal para Tite Ortiz. Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima foi muito bem, e o debate que eu ia propor lá atrás é que eu acho que ele foi o segundo melhor. Mas quando vocês apresentaram o Chico, eu comecei a ponderar. Mas foi muito bem, foi muito voluntarioso, estava muito ligado no jogo, orientando bastante. Gostei muito da partida do Lucas Lima. Eu botaria muito bem também. Foi muito pra mim é bem. Para mim é bem. Para mim é nível Rosales ali. É bem. Vai ter outra enquete aí. Bem ou muito bem. Não, eu aceito, pode ser o bem, precisa ter enquete, não. Eu acho que faltou um acabamentozinho dele hoje. Também acho. Concordo 100% com o que o Celso falou em relação a ter aparecido para o jogo tentado e criado, mas faltou um polimento. Faltou um polimento. E precisa, ali do lado da área, de vez em quando, dar um chute no gol. Precisa fazer isso eu falei logo no comentário no começo. Teve um lance assim que dava para ter arriscado. Aí ele tenta o passe, tenta girar o jogo e tal. O simples. Detalhe, para mim cresceu no segundo tempo, inclusive. Acho que foi muito bem. Na maior dificuldade. Acho que nesse momento de maior dificuldade, ele chamou muito o jogo. Chamou muito. E aí não errou nada, pô. Não errou no nada. No segundo tempo, o Sport, com a mudança de Souza, quando botou o Vilhena
e Pablo Diego, o Sport teve mais, assim, gente na frente. Foi, deu para dialogar, porque Pedro Vilhena, eu não gostei de Pedro Vilhena, eu já falei, mas pelo menos ele dialoga. Ele dialoga. Enfim. Vamos agora com Riquelme. Para mim, mal. Eu sei que Cauê tá preparando muito mal para ele aí, mas eu vou mal. Eu acho que ele foi mal também. Flertando com muito mal, mas eu acho que ele foi mal. Porque ele não foi um desafogo. Ele precisava ser o desafogo do time ali. O cara virou uma ala para ser o desafogo. E por isso é que o meu... Acho que ele foi caindo ao longo do jogo. Ele perdeu todas as tentativas de 1 contra 1. Pô. Todas. Ele não ganhou uma. Mas é isso. Ele não chega a ser aquele cara que foi horrível, que estragou. Exatamente. Ele prejudicou muito naquele lance lá, naquela bandeira ali. Mas ofensivamente, que era o que era para ele ter feito. De, no mínimo, ganhar alguns lances para abrir espaço, tentar algo. Você não tem a menor condição de utilizá-lo. Não tem, assim. Ele vai jogar esse próximo jogo porque não tem outro. Vamos agora com Gustavo Coutinho. Muito mal para mim. Muito mal. Eu tenho parado de aliviar para Gustavo Coutinho. Olha que eu gosto de Gustavo Coutinho. Muito mal. Mas você precisa de um cara para fazer algo mais, pô. Dialogar, fazer uma bola. E ele não tá conseguindo nem o que ele conseguia, pô. Mas eu achei menos ruim que os outros jogos, mas foi muito mal. Mas eu achei menos ruim. Eu acho que hoje ele conseguiu sair mais de dentro ali dos zagueiros e tocar na bola. Ele não estava conseguindo tocar na bola, pô, nos outros jogos. Não que isso tenha tirado o muito mal dele, mas hoje ele conseguiu pelo menos tocar na bola. E agora vamos com os substitutos, começando com Pedro Vilhena. Razoável. Eu achei mal, mas eu sei que vocês acharam razoável, né? Razoável. Eu achei mal também. Mas vou pelo razoável, tá eu aceito, também aceito. Que eu sempre levo em consideração que alguém pode ter reparado alguma coisa que eu não reparei, porque é muita gente. Eu gostei veja só, eu de fato, assim, ele foi combativo. Então, é o que eu tô dizendo. Eu vou um pouco na linha de Cauê, de que os reservas hoje não dinamitaram o time, né? Como aconteceu contra o Amazonas, por exemplo. Né? Pedro Martins. Acho que Pedro Martins entrou bem. Esse entrou bem. Esse entrou bem. Bem mesmo. Bem. Espero que Sousa não esqueça. Bem, por favor. E eu espero que ele faça isso quando jogar mais tempo. Porque toda vez que tem chance também, perde a chance. Mas entrou bem. Bem mesmo. Verdinho aí. Foi um dos caras que ajudou a não ter pressão na reta final do jogo. Exatamente. Foi. Que ele roubou muita bola. Não, ele tirou o Sport. Ele tirou o Sport da pressão. E eu vi João Vitor falando aqui, sugerindo que a bola dele foi para vermelho, nem de perto, pô. Nem de perto aquela bola no calcanhar seria para vermelho. Não, pô, não. De fuga? Não achei não. Não, nem de perto. De jeito nenhum. Pablo Diego. Razoável. Eu vou de razoável. Mas razoável para bem, inclusive. Vocês justam. O razoável com menção honrosa. Exatamente. Razoável. Achei que ele melhorou o setor, ganhou as disputas, mostrou que teve força que o outro ele não perdeu a bola. Isso. E marcou bem atrás. Eu tô quase colocando bem para ele. Mas eu vou de bem. Eu vou de bem. Eu vou de bem. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu me senti mais seguro com o Pablo Diego ali. Eu também. Vamos de bem. Eu pedi Pablo Diego. Eu pedi também. E ainda estava achando. Eu ia achando comigo. Ele vai fazer um gol hoje. Eu achava também isso, Cauê. Teve um momento que eu achei. Aquela bola que ele cortou, mesmo que. Eu vou ser sincero, o jogo tava de um jeito que ia ser Vini Farias. Deus do Velho Testamento, Vini Farias vai ser agora. Vini Farias aí, veja só. É melhor deixar sem nota para não parecer que é perseguição. Vini Farias, a bola bateu nele no jogo, acho que foi contra o Mirassol, né? E não entrou. Ele não consegue nem ser o Cone para a bola bater e entrar.
Eu só tenho dois tipos de avaliação para ele, sem nota ou vermelho. Então é melhor deixar sem nota. Sem nota, deixa sem nota. Mariano Sosso. Muito bem, hein? Muito bem. Pro que tinha, foi muito bem. Muito bem, então aí. Falta pintar a pranchetinha também. Faltou Fábio Matheus, tá? Fábio Matheus, que tá vendo, Celso, que existia. Não era uma maioria silenciosa, mas era uma fatia silenciosa. 60-40. Mas deu mal, deu muito mal. Deu mal, muito mal. Mas 60-40. Não, assim que a gente falou, assim que eu falei, começou a aparecer a galera dizendo que era razoável. Só que aí misturou com a de Felipe e eu me perdi. 60-40. Tá bom. Tudo bem. Então tá aí, galera. Perder com 40%, o cara perde bem, pô. O cara vira deputado na eleição seguinte. Muito mal, Fábio Matheus. Fechando aí a nossa avaliação. O print, tá? Desse esporte contra o Ceará. Que agora a gente já toca de primeira com o Thiago Minhoca para trazer a leitura dele desse 0-0 e saber, Minhoca, qual é a sensação que ficou lá para quem estava no Castelão depois do apito final. Pois é, boa noite, Celso, o pessoal que está acompanhando. Devo estar com a internet oscilando aí para vocês, né? Mas a qualquer momento vocês podem interromper aí a vontade. Enfim, mas hoje tá difícil aqui. Mas tá em alto e bom som, tá em alto e bom som. Tá em alto e bom som. Então, um resultado péssimo para o Ceará, né? Assim, em termos de contexto do que era o campeonato, eu já vinha frisando, o Cauê acabou de citar, né? Apenas o Operário venceu como visitante, e desses 3 confrontos que envolviam aquele sexteto que a gente tinha falado, o Ceará foi o que saiu mais prejudicado, né? Porque para o contexto que estava o esporte, o empate foi muito bom. Para o Ceará, que vinha de 2 derrotas fora de casa contra adversários da parte de baixo, e ainda todos os problemas que tinha atravessado extra-campo, esse empate, na verdade, acaba sendo uma situação onde o torcedor não tem perspectiva de que a equipe talvez vai ter condição ideal, né? Porque, embora o Ceará não tenha jogado bem, a bola para vencer teve, né? Que foi aquela bola do Saulo no começo do segundo tempo, onde não é a primeira vez que o Saulo perde chances cara a cara, né? Assim, não é da característica dele, e que é um problema do Ceará durante essa temporada. O Barceló houve um momento nessa sequência positiva que o Ceará teve antes desses 3 jogos sem ganhar, que ele estava jogando muito bem e ele sai lesionado no primeiro tempo, que foi um problema ali para o Ceará, até porque quando você fosse imaginar uma outra peça, o Ailon não está vivendo boa fase, e o Saulo que não tem... Ponderar, Minhoca. Como o Ailon, que começou bem, não rende mais nada, né? Caiu muito de rendimento, e o Saulo que não tem muita técnica, né? É um jogador de muita frieza, né? Não tem essa qualidade, muitas vezes, para fazer o gol, e essa possibilidade, a mais real do Ceará, ele acabou desperdiçando. Então, um jogo que ficou muito marcado por uma baixa quantidade de torcedores, né? Assim, nem parecia que era um Ceará Esporte, assim, pouquíssimas pessoas, por conta do horário, por conta, enfim, de toda a situação que o Ceará está atravessando. E agora até há pouco, viu? 12.391. Demorou para sair, mas saiu. Muito pouco mesmo. Para a realidade do futebol cearense, para fortalecer Ceará, isso é pouco. E durante o jogo, realmente, assim, o torcedor até tentou incentivar boa parte. No final, houve um problema ali na torcida, né? Enfim, bala de efeito moral, não sei, o bala de borracha ali. Houve uma situação ali com alguns torcedores. E a perspectiva nesse momento é bem negativa para o Ceará. Assim, não há, pelo menos do que eu acompanhei ali pós-jogo, né? Na minha bolha com alguns torcedores do Ceará, é uma perspectiva... Embora esteja numa situação até bem melhor do que 2023, eu tive uma sensação de que é como se não houvesse possibilidade, assim, sabe? Eu acho que alguns torcedores ainda nutrem essa esperança, mas após as 2 derrotas, o efeito do estatuto ter sido negado, então isso tudo gerou um acúmulo de pautas negativas para o Ceará, e hoje era uma partida que, por mais que você observasse no adversário, né, um adversário direto, um adversário difícil, era a melhor oportunidade de você enfrentar esse adversário, muito desfalcado. O Ceará não conseguiu ser tão superior assim, né, tirando essa chance do Saulo, teve outras possibilidades, mas
nada perto daquilo que precisava ser. O próprio Mancini, eu estava acompanhando a coletiva dele lá no Castelão, na saída, ele chegou a mencionar que ele não gostou do primeiro tempo, ele não gostou dos erros de passe, da tomada de decisão em algumas jogadas. O Ceará foi melhor no miolo do jogo. No reta final do primeiro tempo e 25, 30 de segundo. Mas nada que indicasse, assim, né? Quando perde aquela chance, o começo do segundo tempo talvez tenha sido o melhor momento, né? Quando teve essa chance do Saulo. E a cabeçada eu vou até dar mais mérito pro Kaique França. Acho que o Saulo antecipa muito bem. Não acho que se ele tivesse livre naquela jogada, ele daria para cobrar mais ali, tirar mais da jogada. Mas eu acho que ele vai bem, antecipa na jogada. E acho que no final, assim, o Mancini também, mesmo, e tanto é que daqui a pouco na avaliação individual eu vou citar sobre isso, mesmo com o Saulo não tão bem, eu não teria colocado o garoto Kaique, porque já entrou tomando amarelo, errou passes, alguns jogadores também que vieram do banco também não acrescentaram em termos de muita qualidade, o Castilho até melhorou mais na bola parada, mas assim, muito longe daquilo que você imagina, né, de uma equipe que é considerada favorita, né, esse sexteto. Acho que cada vez mais o Ceará se distancia desse grupo de times considerados mais favoritos e se aproxima dessas equipes que têm o futebol como o Operário, como o Avaí e tal. Eu vi os 6 jogar nessa rodada, né? Foi uma rodada boa para assistir todos eles. Eu acho que o Ceará jogou pior, considerando o Sport um café com leite nessa rodada, né? Verdade. Então, eu acho que isso é o que mais preocupa daqui para frente, né, para o Ceará, porque Jonathan já foi negociado, Bruninho também voltou para o Atlético Mineiro, mas o Ceará vai até ganhar uma quantia. Eu vi o interesse do Juventude em Castilho, né? Mas dizem até, eu estava saindo do estádio, até já parece que não vai dar certo, porque o Juventude considerou um valor muito caro, e aí parece que o Ceará não queria pagar metade, então parece que não vai acontecer. Tem sempre essa situação do Pulga aí, mas o próprio presidente João Paulo Silva mencionou que não pretende negociá-lo, mas não sei. Perdeu um pouquinho de entrega, né? Nos últimos jogos, né? E aí, uma coisa, Fred, que eu tenho percebido também no elenco, ultimamente, é um elenco, às vezes, que não consegue se sustentar na partida por um determinado momento. Eu não sei se hoje o clima no estádio foi tipo como se fosse um jogo obrigação. Sabe, que é aquele jogo, não, precisamos jogar, porque o sentimento no estádio, assim, não era um estádio não era um estádio cheio, a sensação que dava é que o Ceará vinha de uma sequência de 5 jogos sem ganhar, sabe? A sensação foi essa mesmo. A percepção que eu tive dentro de campo era que o time não conseguia se impor, o time não conseguia em nenhum momento colocar o Sport nas cordas, assim, houve ali no começo do segundo tempo, mas... Só nesse comecinho mesmo. Só nesse comecinho. Pois é. Então, não deu para ver, assim, na hora de tentar fazer uma abafa, na hora de, tipo, todo mundo ir para a área, sabe? Não tinha nada que indicava... Não teve pressão no final do jogo, por exemplo. Não teve pressão, não teve abafa nenhum, né? Então, eu acho que isso ficou muito evidente mesmo, na partida de hoje, o que dá uma perspectiva negativa, realmente, o daqui para frente, porque a Ponte Preta, que é o próximo adversário, qual vai ser o jogo do Ceará? Vai ser um jogo horroroso, como foi diante da equipe do Brusque, né? Porque aquele jogo ali é inadmissível. O Brusque é uma equipe horrível no campeonato, e conseguiu vencer, assim. Tudo bem que nem todo mundo consegue vencer o Brusque, mas não perder do Brusque, que é um time bem limitado. E o Ceará vem aí agora, de novo, tendo essa dificuldade na Série B, apresentando novamente uma irregularidade com jogadores também que não estão atravessando um bom momento. O Pulga, e aí só para citar um detalhe, né, depois vai analisar mais profundamente, o Pulga, por exemplo, é um jogador que já não consegue mais fazer jogadas tão efetivas e cada vez mais os adversários já começam a diferença marcar melhor. Enorme do Pulga que o Sport encontrou na quarta de final da Copa do Nordeste pro Pulga dessa noite. Diferença enorme, um jogador burocrático hoje, né? Também achei. Mas é isso. Então agora o Ceará, enfim, o jogo na próxima terça-feira, né? Vai ter que olhar a rodada toda acontecendo até jogar na próxima terça-feira. É péssimo, né? Às vezes é péssimo isso. Porque já não entraria no G4 nessa rodada, mas precisaria vencer para ter a possibilidade de entrar na próxima rodada, mas agora contra a Ponte Preta já não tem mais essa chance, ou seja, vai precisar vencer para voltar
a diminuir essa diferença para o atual G4. O Minhoca, deixa eu te fazer uma pergunta, a partir de uma mensagem que eu li de Gabriel Góes. Nem é uma pergunta, tá? É um misto de uma adaptação minha para a mensagem dele, e aí tua visão sobre isso. Gabriel Góes falou aqui no chat o seguinte: a crise política chegou no campo. Hoje isso ficou muito claro. E Léo Fontenelle, sempre que debateu aqui, deu uma análise de que Mancini e comissão técnica e departamento de futebol conseguia, com os escudos ali, deixar a crise do campo para fora. A sensação que eu tenho é de que, se a crise chegou no campo, é porque ela veio um pouco da torcida também, né? Com esse clima tenso, um clima negativo. Você não estava aqui ainda, mas a gente falou isso na abertura, né? Que não foi o Castelão que o Sport costuma enfrentar. Não só em quantidade, mas em atmosfera. Foi uma atmosfera negativa do jogo. Não era aquela atmosfera pulsante. Até para levar o time, Fred. Até para levar o time. Empurrar do jeito. Do volume no final, né? Você via. Final, tinha isso. A câmera filmava muito mais xingamentos, críticas, do que o vamos, né? Então, eu acho assim, eu até concordo com o Gabriel, mas eu acho que a torcida deixou também. Foi muito forte o que aconteceu na segunda. Feriu a torcida, e ao ferir a torcida, o time meio que sugou um pouquinho dessa energia. É a minha visão. Eu queria só acrescentar assim, uma coisa. Fala, meu. Não, pode falar. Não sei se é algo... Porque eu vou demorar um pouco aqui para abordar, mas pode falar. Então tá. Só um complemento rápido aqui sobre Eric Pulga, antes de você voltar para a questão política e do efeito do impacto disso no time. Eu concordo que Pulga caiu de rendimento, não é nem de longe o jogador que se apresentava ali no começo da temporada, mas também diria o seguinte: se perder Eric Pulga, eu não sei para onde vai, não. Não sei para onde vai, porque se Eric Pulga foi um jogador mais burocrático hoje, imagina o time do Ceará sem Eric Pulga. O que é que o time do Ceará faz? O que é que ele tem a oferecer nessa Série B? Eu acho que ele sai da disputa. Hoje eu acho que sem Eric Pulga sairia da disputa. Mas, Minhoca, por favor, era só esse complemento rápido aqui sobre Pulga, mas pode seguir aí a análise da questão política e do impacto disso no time. Beleza. Então, eu tô achando que o grande problema nesse momento, porque aquela coisa pode parecer mas poderia acontecer essa situação, né? Tipo, acaba de acontecer uma situação caótica política que o Ceará está atravessando na hora que o time está caindo de rendimento. Porque o Ceará até eu acho que teve momentos muito mais delicados em termos de notícias, assim, né? O que a gente viu na segunda-feira foi muito mais a exposição da questão interna do clube. Então, quando o Ceará estava vencendo, estava ganhando, estava saindo notícias de problemas que o Ceará atravessou. E isso não impediu, por exemplo, do Ceará ter a sua recuperação na Série B. Então, eu não diria que é diretamente isso, mas, e aí falando um ponto que certamente deve acontecer. Jogador de futebol, ele tem celular, pô. Ele sabe o que é que está acontecendo no clube, ele sabe a situação que o clube atravessa, os problemas financeiros. Então, tudo isso preocupa o atleta. Se isso rende diretamente nos atletas, eu não consigo dizer porque eu não estou lá. Mas a impressão que eu tenho é que o departamento de futebol está tentando o máximo fazer com que o time se entregue. Só que a gente não pode esquecer também que é um elenco limitado. Então, se o Barceló sai lesionado ali no primeiro tempo, a peça que vai substituir é só um mineiro, entendeu? E tipo o Ailon, que não tá vivendo boa fase e tal. Então, o Ailon já era, por conta de 5, 6 jogos atrás, desse efeito caótico que o Ceará tá atravessando, que o Ailon parou de jogar. Não, ele não tá vivendo uma boa fase. Pulga, por exemplo, eu acho que aí tem uma coisa até que o Celso mencionou. O Pulga antes, ele era um jogador que ia para cima, passava por 1, 2 tal. Só que eu tô começando a sentir que o Pulga tá tentando resolver sozinho as coisas. E nem sempre isso vai dar certo. Então, cada vez mais a atenção tá redobrada em cima dele, né? As equipes estão percebendo. Então, hoje ele fez uma jogada no começo do primeiro tempo, que ele passa por 1, 2,
quando deveria ter tocado, tentou driblar o terceiro, perdeu a jogada. Então, esse tipo de situação que a gente começa a ver com certa frequência, talvez já seja de jogador, tipo, preciso, até porque ele é torcedor do clube, né? Preciso tentar resolver. Eu sei que eu sou o cara mais importante desse elenco. Aí começa a fazer coisas que, às vezes, saem do controle. Ou como, por exemplo, o Castilho, que é um cara altamente entregue durante o jogo, tá sempre ali, gritando, tentando o máximo, mas a tomada de decisão dele é muito ruim. Eu não consigo confirmar isso de fato, porque o que eu já tinha mencionado antes, o grande problema do Ceará para essa Série B não está, claro que está atrelado com o caos político que o clube atravessa, mas eu não acho que o rendimento dentro de campo, não à toa eu acho que eu falei isso na rádio, não falei aqui não. Eu não acho que o torcedor hoje pode cobrar raça, não pode cobrar time sem vergonha de um clube, de jogadores que para mim estão se entregando muito dentro de campo. Eu acho que os problemas estão em algumas escolhas do Mancini, em jogadores limitados. O problema de uma equipe que não tem situação nenhuma ou não teve a situação nenhuma para conseguir reforçar naquela janela brasileira, né? Então, para mim, eu não consigo fazer essa associação direta. Acho até, a sensação que às vezes me passa o Ceará está tentando fazer o máximo que pode com esse elenco e com essa situação que está atravessando. Tentando o máximo focar nos jogos, mas me parece que não é suficiente para conseguir ter uma campanha melhor na Série B. Muito bem, Minhoca. Então vamos agora para a análise dos destaques individuais do time do Ceará. Nosso campinho agora. Largou, Minhoca. Eu acho que ele foi apertar algum botão e confundiu. Deve estar voltando em instantes. Mas eu vou começar falando de Richard, que fez uma boa partida. É impressionante como o Richard sente o jogo, né? E faz das suas de sempre. O Sport ali muito melhor em campo. O Richard parou 2 minutos. Dos 14 aos 16, basicamente, ali no começo. Tudo bem, mas levou uma porrada grande mesmo. Levou, meu artista. É um artista. Não, assim, eu acho que ali. Se fosse Fulaninho. Bruno e a câmera filmando o Bruno aqui. Até que filmaram, ele disse: vou botar minha luva aqui. Pelo amor de Deus. Se fosse João, Pedro, Henrique, Pablo, mas Richard é um artista. Não achei estranho quando justamente mostrou o Bruno sentado no banco. Mostrou uma vez, mostrou duas. Aí na terceira, Bruno ficou com vergonha e botou a luva. Eu disse: Bruno, estão filmando tu muito, pô. Bota a luva aí. Vamos lá. Ele botou a luva sem aquecer. Entra na resenha, né? Entra na resenha. Enfim, vamos lá. Richard, eu acho que não consigo avaliar tanto assim. Ele fez algumas defesas importantes, assim, mas nada também comprometedor. Aquela defesa de Tito Ortiz é muito boa. Exato. O gol, né? Foi mas bem, fez uma boa defesa também no chute de Pedro no final. Fora da área, né? Não, muito bem não. Eu acho que tá mais para bem aí. Não, mas esse é bem. Esse aí é bem. É verdade. Eu tô aqui em outra paleta. A defesa, eu não gostei. Eu achei a defesa bem lenta. Teve várias jogadas que o Sport fez a bola longa. Uma que o Richard até antecipa, né? E já tira com o pé no primeiro tempo. E a jogada que também acho que foi ainda no final do primeiro tempo que a defesa deu uma cochilada grande, então eu achei a defesa muito lenta. O Ramon, para mim, foi pior. Para mim, eu vou colocar como jogou mal. Eu achei também. Eu acho ele ruim, na verdade. Na verdade, Ramon é ruim. Não é que ele seja... E Matheus Felipe... Minhoca, eu acho que ele Vancini até corrige no segundo tempo, puxando Patrick. Ele acaba... Mancini é muito isso. Ele gosta muito de espelhar o adversário, né? Ele gosta muito de tentar espelhar o adversário. Tentou fazer isso e eu não achei muito legal a ideia, até porque eu acho que ele tirou um dos, para mim, jogadores de melhor equilíbrio. Acho que daqui a pouco eu vou avaliar Mancini, que foi sacar Jean Irmir, que na minha avaliação deveria ter sido titular ou até mesmo entrar em campo. Matheus Felipe, eu vou colocar um razoável para ele. Não gostei de algumas coisas, mas outras ele foi bem. Teve uma jogada que ele foi pro ataque, né, assim... É uma geladeira, né? O pessoal até chama ele de
de Matheus Geladeira, porque ele até chegou no ataque, ele apareceu bem no ataque, conseguiu um escanteio. Então ele foi muito voluntarioso, então vai muito bem, mas teve umas jogadas também que acho que ele cometeu algumas falhas. As laterais, cara, o Bahia jogou muito mal, muito mal. O Sport foi bater um escanteio curto no primeiro tempo, em que ele sai com tamanha liberdade e ele conseguiu uma proeza de sair pela lateral, assim, bizarro. E não só por essa jogada. Na hora, eu pensei, meu amigo, isso no pé de Moisés. Traumatizou, né? Bastava ser no pé de pulga, pô. Bastava ser no pé de pulga ali. E aí, não só por essa jogada, essa foi a mais bizarra, né? Mas algumas inversões de bola errada, passe errado. A melhor jogada do Ceará para tentar fazer um gol no primeiro tempo é uma bola que sobra no pé dele. Ele não bate de primeira e quando ele chuta, aí Kaique França até defende com uma certa tranquilidade. E na hora eu olhei para o Mancini ficou irritado, porque ele perdeu o tempo da finalização. Ele recebe a bola, ele dá mais uma ajeitada ali até finalizar. Foi a única chance mais real do Ceará no primeiro tempo, e eu acho que foi a única finalização certa do Ceará no primeiro tempo. Então, para mim, o Bahia vai como muito mal mesmo, assim. Foi talvez uma das partidas que ele menos ainda rendeu. Leva o amarelo besta na última bola do jogo. Exato. Então, para mim, foi muito mal, até porque ele é uma peça muito importante, para mim fez um jogo bem abaixo. Raí também vai como jogou mal, laranja para ele. Não tá conseguindo mais acrescentar tanto assim ofensivamente. Ele foi uma peça bem importante no começo da temporada, fazendo gol, dando assistência, mas ultimamente não tem sido. E olha que assim, ele não foi muito atacado porque o Sport não tinha muito ali, né? Se tivesse um Romarinho ali, talvez o Raí tivesse mais dificuldade. Então, Minhoca, e ele batendo todo o lateral para dentro da área, para mim assim, tava um atestado de falta de criatividade enorme. Lógico que ele tem essa jogadinha, mas eu acho que, vendo os jogos do Ceará, ocorre várias vezes, mas eu acho que hoje foi um abuso, assim, de demasiado. Foi um dos primeiros jogadores da temporada a levar um drible de Pablo Diego. É isso. Patrick, né? Patrick de Paulo é ótimo. De Luca, né? Cara, eu não gostei da escolha dele ali jogando como um zagueiro. Ele fez uns lançamentos também muito precipitados. Teve muitas vezes o Ceará tentando chegar no ataque da maneira mais rápida, e essa bola longa, geralmente com o De Luca, era uma jogada muito errada, não tinha paciência nenhuma, sabe, de tentar encontrar o passe, aí era tudo muito no desespero, e isso eu acho que atrapalhou muito jogadas que o Ceará tentava, né? Então a gente viu longe daquilo que o Ceará. Então, para mim também jogou mal para ele, pode colocar laranja. Aliás, pode colocar vermelho. Eu acho que ele jogou muito mal, na verdade. Na verdade, eu não gostei do jogo dele. Passou longe de ser um jogador com qualidade. E também não sei por qual motivo o Irme não jogou, assim. Isso eu acho bem questionável. Os outros do meio de campo, o Recalde, depois até Mancini falou isso na coletiva, ele já sentiu no primeiro tempo, era o que eu desconfiava, na verdade, porque começou no aquecimento, eu falei isso na rádio. Castilho estava aquecendo, né? Castilho já estava aquecendo, né? A câmera mostrou. Alguém no meio de campo deve estar sentindo. E aí, quando o Barcelona cai no chão, eu falei, não faz sentido colocar o Castilho para tirar o Barcelona. Tem que ser o Ailon ou, enfim, um outro jogador aí para jogar pelo lado direito, colocando o Saulo como referência. Então, o Recalde, vou colocar como... Cara, pior que eu também não gostei do jogo do Recalde. Pode colocar também jogou mal, laranja. Eu achei que foi uma partida também sem muita qualidade. Tava sentindo, isso pode ter atrapalhado ele. E o Lourenço para mim também jogou mal. O Lourenço tem jogos que ele comete muitas falhas. O Ceará jogou mal, veja só, o Ceará jogou mal. Mas vai ser difícil puxar exceções aí. Ele ajudado hoje. Muito capacitado mesmo, não te ajudou. Ele foi um jogador que ele tem uma característica que sempre é muito voluntarioso, mas a tomada de decisão dele de certas jogadas, por exemplo, chute de fora da área, horroroso, bola tentando também inverter de um lado para o outro também, muito passe errado. O Ceará hoje, basicamente, positivo foi o início do segundo tempo. Exato.
E perdendo chance na contada. O resto foi confuso, pouco inspirado, burocrático. Mas pode colocar laranja aí no Lourenço. A Pulga, eu vou colocar um razoável para ele, assim, porque não cometeu nenhuma falha grosseira no ataque. Acho que se prendeu demais a bola em alguns lances. Teria cometido se não fosse impedido, né? Porque a bola que... Não, o lance que ele acaba tá impedimento ali na jogada seria um gol inacreditável perdido, porque era até uma chance melhor do que a de Saulo, porque ele estava com a bola dominada frente a frente. A gente debateu isso aqui, que talvez aquela tenha sido a melhor defesa de Kaique. Foi, verdade. Que era centralizado, né? A barra é 7 metros, porra. Saulo, aí é que tá, cara. O Saulo é um jogador que é muito esforçado dentro de campo. Eu sei que o torcedor para ele aí fosse bem mais do que o vermelho. A turma querem sangue. Mas, por exemplo, a jogada que que foi a... Eu não tô lembrado, não sei se era de Pulga. Ele faz a parede muito bem. Então eu não teria o sacado. Eu sei das limitações que o Ceará tem, eu sei da limitação do Saulo mais ainda, mas eu vou colocar um laranja para ele, mesmo que a turma quer colocar, porque assim, eu acho que, para mim, eu até colocaria mais para um razoável para ele. Mas o gol que ele perde não dá para perder, por isso que eu vou colocar esse laranja. E é um jogador que todo jogo praticamente tem um lance desse que ele perde. Todo jogo também não, mas a cada 3 jogos tem um lance desse inacreditável que ele perde. É impressionante. Mas, enfim, né? É a limitação do próprio atleta que não dá para falar. Barcelona, eu achei que foi pouco participativo quando esteve em campo. Não dá para... Acho que vai também como jogou mal. Pode colocar laranja também. A galera que veio do banco. Vamos lá. Começa logo aí pelo Ailon, né? O Ailon, para mim, é muito mal mesmo. Acho que ele tá... Até mesmo o posicionamento em campo não tá legal. O posicionamento dele dentro de campo. Tem hora que ele vai pelo meio, tem hora que ele sai muito da área. Não sei, por um momento eu acho que até perdeu esse time agora dele voltar a ser esse jogador referência, sabe? Não sei também essa lesão do Barcelona, se vai ser algo mais sério, mas no jogo contra a Ponte, né? Então fica aí essa situação aí para ele aí como muito mal, vermelho aí pro Ailon. Deixa eu ver o que mais. Quem é ali na direita é o Kaique, né? Kaique pode colocar muito mal também. Aí, claro, vou ponderar um pouco, porque é um garoto, mas não me parece estar pronto. Não está pronto mesmo para ser acionado. Assim, entrou, cometeu amarelo, forçou bolas, assim. Quando você é um garoto, tá chegando numa equipe, você vê nesse contexto, faça o simples, toca de lado, vai para a área. Ele entrou como referência, ele começou a fazer coisas de um atleta que, teoricamente, tem que ter muitas valências, já como um atleta já completo, né? Ou pelo menos com muita qualidade. Então, eu achei que foi uma escolha bem errada do Mancini colocar o Kaique. Eu também achei, sabia, Minhoca? Inclusive, enquanto torcedor do esporte, eu me senti mais protegido com a escolha, digamos assim. Esse daí não sai nada, não. Tipo. Muito fraco. Daí, se fosse uma bola que sobrasse, daí não sairia, não. E quando leva amarelo, mostra que tá. Não, exato. Então, assim. Já assim, entra tomando amarelo. Pô. Tanto é que para mim. É igual o meu que entrou. Já entrou metendo a mão na bola. Mas, enfim, né? Fez para tentar segurar o resultado. O lado do Ceará era precisando de bem mais, né? Qualidade. Aí, Facundo Castro. Você gostou, né? Hã? Castilho você gostou, né? Não tanto, na verdade. Porque, assim, o Castilho, ele melhorou a bola parada do Ceará. Os escanteios dele foram bons e ele tem essa valência. Se fosse num futebol onde você tem um jogador que entra para bater falta, para bater escanteio, beleza. Castilho ia ser um dos melhores jogadores do Brasil. Mas o que errou de passe não foi pouco, não. É muito passe. Quase muito entrega passe. No final, Minhoca. Quase entrega ele como um homem ali. Ele ia dar uma... Quase. Houve um momento, Cauê. Quase. Que eu acho que foi Vilhena que apertou ali, não foi? Foi. A bola veio do escanteio, eu acho. Ele era o último homem, ele foi rebater e rebateu Pegou errado. totalmente errado. Ele é muito estabanado. Ele é muito estabanado. Ele é um jogador que ele tenta sempre ajudar muito, né? Tá sempre ali correndo e gritando e chamando o time, não sei o quê.
só que se atrapalha demais, e teve um momento, assim, eu acho que foi no terceiro erro dele seguido, o torcedor, assim, tipo assim, tá de brincadeira, assim, a pessoa não conseguir construir jogada, e ele é um meia-campista, né? Não é um homem ofensivo tentando fazer algo que não é a dele. Então, eu acho que até eu vou colocar como jogou mal, laranja também pro Castilho. A bola parada dele foi um ponto importante, mas acabou não acrescentando, não. Pode colocar laranja. Inclusive ali no do Sport, a única coisa de Pedro Martins que me irritou foi aquela última falta que ele permitiu ali. Castilho cobrar na área, a bola não tinha perigo nenhum, só tinha jogador do Sport. Pedro Martins foi feito um trem, derrubou ali e permitiu, queira ou não, um cruzamento na área, né? Pois é. E aí, do jeito que tá o futebol brasileiro e a Europa essa semana saindo gol no apagar das luzes. Uhum. Castro e Iago aí que entraram, os outros dois, pode colocar como branco aí. Acho que o Iago até entrou relativamente ok, mas também muito pouco tempo para fazer uma análise mais justa. Então os outros aí. Mancini vai como muito mal. Não, mal, mais para mal. O que eu achei muito mal, a escalação, Sakajanirme, ele não justificou na coletiva, por qual motivo, né? Também não foi perguntado. Mas eu acho que o time dentro de campo, e assim, eu gosto muito das entrevistas do Mancini, porque Mancini seria um ótimo analista, seria um ótimo comentarista, porque ele enxerga muito bem o jogo e não tenta trazer à tônica uma narrativa do que não aconteceu em campo. Ele fala exatamente o que aconteceu em campo. Só que ao mesmo tempo, quando o time vai mal... gosta dele, viu? Eu sou apaixonado por ele. Não, ele explica muito bem o jogo. Ele não esconde. Por exemplo, o Guto Ferreira, quando estava aqui, né, nas duas passagens, ele buscava uma narrativa totalmente diferente do que acontecia dentro de campo. E até se irritava quando você questionava coisa desse tipo. O Mancini não. O Mancini ele é bem coerente nesse sentido. Mas, aí é que tá. O Mancini estaria criticando o próprio treinador, né? Ele próprio, pela maneira como o time não tinha energia dentro de campo. Então, aí é que tá. Se tem alguma coisa que possa estar afetando, por isso que eu falei assim, a impressão que dá é que isso não está abalando, mas pode não estar abalando a comissão técnica, por exemplo. Mas pode estar abalando alguns jogadores. Então, nessa ideia de time aí, para mim, ele treinou mal, ele comandou mal esse jogo. Muito bem.